Olá, pessoal! Hoje nossa videoaula é sobre a equação de Gauss. Vou explicar para vocês de forma bem fácil e bem objetiva e fazer dois exercícios. Um pouquinho mais fácil e um pouquinho mais difícil. Por isso você tem que assistir até o final, certo? Pessoal, sem enrolação, já vou explicar o que é a equação de Gauss. A equação de Gauss é essa equação aqui, que diz o quê? 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. E essa outra equação aqui, professor, é o aumento linear transversal que a gente vai falar já já. Primeiro, a equação de Gauss, que é o tema do nosso vídeo, né? Pessoal, eu tenho aqui 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. O que é F, o que é P e o que é P'? Bom, a gente está falando aqui que a gente vai usar a equação de Gauss nos espelhos esféricos. Eu trouxe para vocês aqui um espelho côncavo, que a parte espelhada está interna, né, na parte interna, e o espelho convexo, que a parte espelhada está aqui. Então, côncavo e o espelho aqui é convexo, certo? Côncavo e convexo. E o que é que eu tenho que saber desse espelho, professor? A gente tem que saber o seguinte, o que é esse C? É o quê? É o centro de curvatura. A gente tem que saber o que é o F. É o quê? É o foco. E o V é o vértice, que você já viu na minha aula anterior. Se não viu, vou sugerir aqui, É importante assistir a aula sobre as imagens formadas pelos espelhos côncavos e o espelho convexo, certo? Ok, professor, já entendi. Centro, foco e vértice. E o que é que eu tenho que saber? Eu tenho que saber o que é o P. P é o quê? Na fórmula eu tenho que saber o que é P, né? P é a distância do objeto, tá vendo o objeto aqui, tá na frente do espelho, É a distância entre o objeto, e o vértice. Essa distância do objeto até o vértice a gente chama de P. Ok, professor. E o P', o P' tá aqui, é a imagem, certo? Aqui tem um I, tá meio feio, mas esse cara aqui é a imagem, de laranja. Então, P' é a distância da imagem até o vértice do espelho, Então, P' é a distância da imagem até o vértice do espelho. P' e P do objeto até o espelho. Professor, e esse F minúsculo? É a distância focal, é a distância do foco até o vértice. Isso ocorre nesse outro espelho também, do mesmo jeito, certo? Só questão de sinal, que em algumas situações vai mudar. Algumas situações vai ficar positivo, algumas situações negativo, mas vão ocorrer coisas parecidas, certo? Importante, a distância do V até o F, digamos que daqui para cá é 2 centímetros, certo? Do V até o F é a mesma distância do F até o C, certo? Então, se daqui para cá é 2 centímetros, daqui para cá é 2 também, isso ocorre aqui também desse lado de cá, certo? Bom, o que é importante? Essa distância do objeto até o vértice, que ocorre aqui também, do objeto até o vértice, tá aqui, P. Esse P vai ser o quê? Vai ser positivo, certo? Vai ser sempre positivo. Já o P', que é a distância da imagem até o vértice, aqui, imagem até o vértice, tá vendo? O que é que vai acontecer? Esse P' vai ser positivo. Olha aqui essa observação, Esse P' vai ser positivo se a imagem for real e negativo se a imagem for virtual. Como assim, professor? Gente, essa imagem aqui, essa imagem, ela se forma na frente do espelho. É uma imagem real. Essa imagem se forma na frente do espelho, é real. Aí, se ele falar assim, imagem real, já sei que o P' é positivo. Imagem real, P' é positivo, essa distância é positiva. Já se ele falar assim, a imagem é virtual, a imagem se forma atrás do espelho, Então, essa distância daqui, do I, tá vendo? Do I ao vértice, ou seja, P', aqui vai ser negativo, porque é imagem virtual. Imagem virtual, P' negativo. Imagem real, P' positivo. Pegadinha que a galera cai, certo? Professor, e o F tem isso também? Tem. Esse F aqui, essa distância focal é na frente do espelho, tá vendo? E aqui essa distância focal é atrás do espelho. Então, essa daqui, no espelho côncavo, olha aqui, D. Distância focal, F, certo? Distância focal. Se o espelho for côncavo, que é esse primeiro espelho, essa distância focal é positiva. Se o espelho for convexo, essa distância focal é negativa. Então, quando a gente está falando de distância focal no espelho côncavo, positivo. O convexo, negativo. Certo, pessoal? Ok, professor. E essa questão da aumento linear transversal? Vamos ver agora. O aumento linear transversal está falando de quantas vezes a imagem é maior que o objeto. Por exemplo, digamos que esse aumento é igual à altura da imagem sobre a altura do objeto. Por exemplo, digamos que a imagem formada no espelho tem 6 centímetros e o objeto tem 3 centímetros. 6 dividido por 3 dá 2. Então, esse aumento linear transversal é 2. Significa que a imagem é 2 vezes maior que o objeto. Ok. E também pode ser esse aumento linear transversal, pode ser menos P' sobre P, a gente já sabe que é P',
E a gente já sabe agora o que é P, né? Então posso igualar, eu também posso usar essa fórmula I sobre O é igual a P' menos P' sobre P. Vou usar até na questão 2, por isso tem que assistir até a questão 2. A questão 1 vou falar só sobre isso, e a questão 2 eu vou englobar as duas fórmulas. Outra coisa que aparece muito é o seguinte, é a palavra raio. O professor, não tem raio aqui, ó. Você pode até fazer um printzinho aqui depois. Vou falar sobre raio, que eu esqueci, ó. Ó, a distância do centro até o vértice a gente pode chamar de raio, ok? Então, se eu disser que o raio é 4, então, ó, lembrando, se o raio é 4, então daqui para cá é 2 e daqui para cá é 2, certo? Então a distância focal é 2. A distância focal é a metade do raio. Bem importante, ó, distância focal é o F. E às vezes ele dá só o raio. Ah, o raio é 8. Opa, se o raio é 8, a distância focal é 4, metade, certo? Ó, interessante sobre o O e o I, ó. Presta atenção aqui, ó. Depois faz um print aqui desse meu esqueminha, ó. A altura do objeto, que é o O, é positivo. A gente adotando a altura do objeto como positivo, ó. A altura da imagem, ele é o quê? Positiva, se for virtual, e negativa, se for real. Cuidado com isso aqui, certo? Como assim, professor? Ó, pode ver que nessa imagem real, sempre que a imagem é real, ela vai ser o quê? Invertida, ou seja, de cabeça para baixo. Então, por isso que a gente bota negativo, o I negativo. Digamos, o I é 2 centímetros, aí fica menos 2, certo? Agora, quando a imagem forma atrás do espelho, ou seja, virtual, esse I é de cabeça para cima, ou seja, ele é positivo. Importante, esse negócio do sinal, a gente vai ver agora nas questões se a gente entendeu de verdade essa questão do sinal, se eu vou cair em pegadinha, espelho côncavo, convexo, vamos ver lá? Agora bora botar em prática o que a gente aprendeu. Será que a gente vai conseguir? Vamos lá? Será que é difícil? Ó, um espelho esférico côncavo, ó, até grifei aqui que eu já comecei a gravar, e depois teve que gravar de novo, ó, conjuga uma imagem real e um objeto que é colocado a 20 centímetros do seu vértice. Gente, eu gosto logo de anotar, assim que eu vejo uma informação, eu gosto de anotar o dado. Que diz o quê? Que o objeto é colocado a 20 centímetros do vértice. Gente, ó, essa distância entre o objeto e o vértice é o P, ou seja, 20 centímetros. Já vou colocar aqui, ó, já botei aqui, ó, distância focal, P e P'. Ó. Então, 20 centímetros. Já vou colocar aqui para eu não esquecer, senão vou ter que ler de novo depois, certo? Ó, sabendo que o raio de curvatura desse espelho é 20 centímetros, determine a distância dessa imagem para o espelho. Ou seja, ele quer o P', ó, determine a distância da imagem até o espelho. Ó, distância da imagem, tá aqui a imagem, até o espelho é P'. Ou seja, é o que eu quero encontrar, P'. Agora o F, ele diz que o raio de curvatura desse espelho é 20 centímetros. Ou seja, eu falei sobre o raio. O raio é o dobro da distância focal, lembra? O raio, ó, é a distância do centro até o vértice. Então, o quê? A distância focal é a metade, porque a distância daqui para cá é igual daqui para cá. Então, como isso aqui tudo é 20, então aqui é 10 e aqui é 10, certo? Então, ó, distância focal, 10 centímetros. Ok? Professor, essa distância focal é positiva ou negativa? Como eu estou falando em espelho côncavo, ó, não esqueça disso. Como é côncavo? Ó, côncavo, ó, côncavo, ó, cadê? Côncavo, positivo, ó, certo? Distância focal, côncavo, positivo. Professor, é importante nessa regrinha? É sim. E agora? Agora eu vou para a fórmula, certo? Ó, 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Agora é só substituir e resolver, certo? Então vamos lá, ó. 1 sobre F, agora é só matemática, né, pessoal? 1 sobre F, 1 sobre 10, é igual 1 sobre P, 1 sobre 20, mais 1 sobre P'. Gente, a equação tem 3 incógnitas. Ele vai lhe dar 2 para lhe pedir a que está faltando. Ó. Então, ele me deu o F, me deu o P, para me achar o P', né, pessoal? Ele vai dar 2 para encontrar a terceira. Agora é só matemática. Gente, eu vou deixar junto as frações que tem número. As que não tem letra, eu vou deixar sozinha do lado de um dos lados da equação. Então, eu vou repetir esse 1 sobre 10. E esse 1 sobre 20 vem para o outro lado aqui negativo, ó. Menos 1
sobre 20, certo? Igual, esse cara vai ficar sozinho aqui, ó. 1 sobre P'. Gente, eu tenho aqui, ó, a subtração de fração com denominadores diferentes. Professor, e agora? Eu faço MMC. Eu vou até sugerir aqui, ó, aqui no vídeo, MMC se você não souber fazer. Repetindo, quando a gente vai subtrair frações que tem denominadores, que é a parte de baixo, ó. A parte de baixo é diferente, certo? Subtração e soma, a gente vai ter que tirar MMC, certo? O MMC de 10 e 20, ó, eu divido aqui por 2, que dá 5. 20 dividido por 2 dá 10. Dá para dividir por 2 ainda, ó. O 5 não dá, repete. 10 dividido por 2 dá 5. E os dois são divisíveis por 5, dá 1 e 1. O objetivo aqui é ficar 1 e 1. A aula não é sobre MMC, mas se você tiver dúvida, ó, já sugeri o card aí para você ver, certo? Então, o MMC, essa multiplicação, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 5, 20. E aí, ó, eu boto aqui, ó, o MMC. Esse lado de cá, eu repito, ó. Eu repito. E... Eita, não estava aparecendo, né, pessoal? Mas vamos lá. Ó, fiz o tracinho aqui da fração e vou colocar o resultado do MMC, que deu 20. E do lado de cada fração, só faço repetir. Aí pega esse 20, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Ó. 20 dividido por 10. Sempre assim, ó. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima, para quem ainda tem dificuldade nesse tipo de coisa, certo? Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Então, 20 dividido por 10. 2. 2 vezes 1, 2. Menos 20 dividido por 20. 1. 1 vezes 1, 1, né, pessoal? E agora, continuando, ó, vou até puxar para cá. Tá bem apertado? Então, vamos lá. Eu vou fazer 2 menos 1, 1, 1 sobre 10, certo? 1 sobre 20, desculpe, gente. É 1 sobre 20. 2 menos 1, 1. Repete o 20, certo? E aqui, 1 sobre P'. 1 sobre P'. Ok, agora só fazemos essa multiplicação cruzada, ó. 1 vezes P'. P', né? Quando tem igualdade entre duas frações, ó. Esse vezes esse. É igual a esse vezes esse, meio pelos extremos, né? Então, 1 vezes P' é P'. 20 vezes 1, 20. Como tudo aqui estava em centímetros, né? Então, isso aqui é o quê? 20 centímetros. Vamos fazer mais uma? Vamos ver se a gente entendeu mesmo? Gente, essa daqui tem um detalhe a mais, certo? A gente vai usar as duas equações. Vamos lá, ó. Em frente a um espelho convexo, opa, convexo, já sei, aquela parte de distância focal vai ser negativa, tem que lembrar dos detalhes do convexo, certo? Então, vou anotar os dados devagarinho. Então, em frente a um espelho convexo, cuja distância focal em módulo é igual a 25 centímetros, foi colocado um objeto de 1,6 metros de altura que está a 2,25 de distância do vértice. Ele já me deu o quê? 3 dados aqui, certo? Então, ele me deu distância focal, ó. Vou botar aqui F, bem pequenininho aqui, ó. Os dados, pegue sempre os dados, ó. 25 centímetros. Professor, tá faltando alguma coisa? Tá, pessoal. A distância focal, ó, lembra que eu falei? Distância focal, quando for convexo, a gente vai ter que botar o quê? Negativo, ó. Eu venho para cá e boto o negativo. Ah, professor, esqueci de botar o negativo. Vai errar a questão, certo? Não esqueça. Ó, então, vamos lá. Em frente ao espelho convexo, cuja distância focal em módulo, ou seja, em módulo a gente não diz o sinal, né? É igual a 25 centímetros, foi colocado um objeto de 1,6 metros. Ó, o objeto, o tamanho do objeto, a altura do objeto, ó. 1,6 metros de altura está, ó, o objeto, né? Ele tem 1,6 de altura e está a 2,25 metros de distância do vértice. Então, essa distância do objeto para o vértice é o P, né? A gente já aprendeu isso. Então, 2,25 metros. Professor, tem um detalhe aí. Esse F está em centímetro, né? Esse O está em metro e esse P está em metro. Vamos deixar todo mundo em centímetro. Gente, para transformar metro em centímetro, é só multiplicar por 100, ó. 1,6 vezes 100 vai dar 160 centímetros, certo? E esse aqui está em metro, vou transformar em centímetro. É só multiplicar por 100. Para andar por 100 é só andar duas vírgulas, certo? Que dá 225 centímetros. Então agora está todo mundo em centímetro. Centímetro, centímetro, centímetro. Vai ajudar nos meus cálculos, certo? Agora eu vou à pergunta, qual a altura da imagem formada? Opa, altura da imagem. Opa, vou usar aquela outra fórmula. Como eu não falei quanto era o aumento linear transversal, eu não vou usar o A. Eu vou usar essa equação aqui, ó. E sobre esse é igual a esse sobre esse. Ó, como assim, professor? I sobre O é igual a menos
P' sobre P. Qual o problema aqui? Qual o problema de resolver esta questão do jeito que foi dado aqui? Eu quero saber o I, né? Vou circular o que eu quero saber. Ficou feio, não foi a letra? Eu vou circular aqui o I, ok? Ele me deu o O, me deu o O. Eu tenho que ter os outros, né? Para encontrar o I, eu tenho que ter o O, P' e o P. Ele me deu o O, deu aqui, ó, 160 centímetros. Ele me deu o P'? Não, mas ele me deu o P, certo? Tá faltando o quê? Para encontrar o I tem que ter o O, ok, já tenho. Tem que ter o P', ok, já tenho. Mas tem que ter o P', certo? Tem que ter o O, o P e o P' eu não tenho. E aí, professor? Não vou conseguir fazer a questão? Vai sim. É só usar, ó, a outra fórmula. 1 sobre distância focal é igual a 1 sobre P mais 1 sobre 1 sobre P'. Ficou feio meu 1 aqui, que eu burrei, certo? Então, 1 sobre F, 1 sobre P, 1, bem feião, sobre P'. Professor, por que isso? Eu tenho F. Eu tenho o F, eu tenho o P, eu encontro o P'. Encontrando o P' aqui, eu substituo aqui. E encontro o I, que é a minha pergunta da questão, certo? E agora é só brincar. Ó, 1 sobre F, que é quanto? Menos 25, ó, não esqueça disso, é igual a 1 sobre P, 1 sobre P, o P é quanto? 225 mais 1 sobre P', que eu vou encontrar para substituir ali, ó. Olha que legal essa questão. Gente, a mesma coisa que eu fiz na outra, ó. Eu vou deixar essas duas frações do mesmo lado, ó. 1 sobre 25. Gente, como 25 está negativo, eu imagino assim, ó. Esse 1 é positivo, ó, mais com menos, menos, vou deixar aqui, ó, certo? Menos. Esse cara vai vir para o outro lado o quê? Negativo, ó. Então, ele é positivo, né? Vem para cá, menos 1 sobre 225, certo? Igual, já ia dizer mais, igual a 1 sobre P', certo? Então, esse cara, né, essa fração continua do lado de cá da equação, e essa outra passa para o outro lado. E agora, denominadores diferentes, professor, você falou sobre isso, ó, subtração, ó, denominadores diferentes, o que é que eu tenho que fazer? MMC. Gente, para economizar nosso tempo, para o nosso vídeo não ficar tão longo, eu já vou botar aqui quanto ao MMC de 25 e 225. Se você tiver dificuldade, assiste lá minha aula sobre MMC, certo? O MMC entre 25 e 225 é 225. Facinho, né? Se você não sabe por que é 225, assiste a minha aula. Não esqueça disso. Então, o que eu vou fazer? Dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima, depois que eu tirei o MMC, né? 225 dividido por 25 dá 9. 9 vezes 1, 9. Não esqueça desse sinal aqui, ó, de menos, certo? Aí, menos de novo. 225 dividido por 20, 225 dá 1, né? Um número dividido pelo meio dá 1. 1 vezes 1, 1. E agora, só terminar aqui, ó. Menos 9 menos 1 dá menos 10. Sobre 2, 2, 5. Que é igual a 1 sobre P'. E aqui a gente multiplica cruzado, né, pessoal? Esse vezes esse é igual a esse vezes esse. Então, vamos lá, ó. Menos 10 vezes P' dá menos 10 P'. Igual 225 vezes 1, 225. Vou passar esse menos 10 para o outro lado, dividindo, ó. P' é igual a 225 dividido por menos 10. Esse menos 10 passa para o outro lado dividindo, certo? Esse 225 é positivo, ó. Mais com menos dá menos. E dividir por 10 só é dar vírgula para cá uma vez, ó. Dá 22,5 centímetros. Para que eu achei isso, professor? Eu achei o P'. Professor, o P' do negativo, que estranho. Gente, nada de estranho. Lá no início da questão, ele disse que o espelho era convexo, que é um espelho desse tipo aqui, ó. E a imagem desse espelho convexo sempre é virtual, porque ele é atrás do espelho, certo? Então, o P' vai ser negativo, porque, ó, o P' é negativo se a imagem for virtual. Como é um espelho convexo, a imagem sempre é virtual no convexo, então o P' é negativo. Se desse positivo, que ia ser estranho, certo? Que ia estar errado. E agora que eu achei o P', eu posso vir para essa minha equação e achar o I, que ele quer a altura da imagem. Então é só fazer a conta agora. Ele quer o I sobre O. O O é quanto? 160, ó, 160, que é igual a menos P', menos P'. Aí, professor, tem uma pegadinha aqui, né? Tem. Porque tem um menos da fórmula e o P' deu menos 22,5.
certo? Então, menos da fórmula, ó, menos da fórmula, e o menos do próprio P', que tinha dado menos 22,5. Então, menos, menos. P, agora P é quanto? P é 225, certo? Então, agora só é multiplicar por usado, ó. 225 vezes I dá 225I, certo? Esse menos com menos vai dar mais, certo? Ó, tem que fazer essa multiplicação aqui, ó. Menos com menos, mais, certo? Então, ó, 160 vezes 22,5 positivo. Fica quanto, professor? Fica 3.600. E agora eu passo esse 225 para o outro lado, dividindo, ó. I é igual a 3.600 dividido por 225. E esse resultado dá quanto, pessoal? Se você pegar 3.600 dividido por 225, vai dar 16 centímetros. Olha que coisa interessante. O I deu o quê? Deu positivo. E realmente, o I é positivo. Lembra que eu falei na tabela? Vou pegar aqui a tabela para você ver, ó. Que o I ele vai ser positivo quando for virtual, ó, no espelho convexo, virtual, tá vendo? Atrás do espelho, por isso que o I tem que dar positivo. Gente, se gostou aí, curte, compartilha, comenta e ajuda aí o canal a crescer. Até uma próxima.